Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você irá assistir agora uma palavra de fé e esperança. Para que você não perca nenhum conteúdo, nenhuma mensagem, deixe seu like, faça sua inscrição, que toda vez que subir um vídeo, você irá ficar por dentro de tudo. Que você não possa perder nenhuma palavra de edificação, restauração para a tua vida. Deus te abençoe e até mais. Eu gostaria, antes de começar, que você ficasse de pé. E você olhasse melhor. Que você pudesse olhar para as outras meninas que estão ao seu lado e dizer: que bom te ver aqui. Fala para ela: que bom te ver aqui. Fala uma palavra de vida para ela. Que bom te ver aqui, Camila. Camila, que bom ver vocês. Que bom te ver aqui, Gil. Que bom te ver, Maila, Fernanda, Thaís, que bom te ver, Célia, Sabrina, Bel, que bom te ver aqui. Que bom te ver. Estar na presença de Deus é maravilhoso. Ainda na companhia de vocês, gente, é melhor ainda. Muito, muito bom estar com vocês. Muito bom estar com vocês hoje, na terça-feira, começando agosto. Depois desse momento que nós tivemos, né, do jejum, que foi o mês passado. Acho que já tem mais ou menos, acho que uns 2 meses, né, que nós não encontramos, né? Então, é muito bom ter você aqui. Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando ao seu coração. E a nossa oração sempre foi para que Deus mude algo. Que estar aqui não é só estar, além de adorar a Ele, bendizer o nome dEle, mas que a presença dEle alcance os nossos corações. E quando a presença dEle alcança o nosso coração, alguma coisa muda. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. Amém? Nós vamos falar hoje sobre Isaías. Mas antes eu gostaria de convidar você para a gente fazer uma oração. Antes dessa palavra, vamos lá? Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por cada uma dessas preciosas que estão aqui. Eu te louvo e bendigo no teu nome, porque tu és tão bom. Obrigada por cada uma, obrigada pelo fôlego de vida, por estar aqui para te adorar nesse dia de comunhão. Obrigada, Senhor. Mas eu quero te pedir nesse momento para que o Senhor venha falar com vidas aqui, que possamos sair daqui, Pai, com algo no coração, com a chama ardendo no nosso coração de algo que o Senhor quer falar conosco. Pai, fala conosco, fala comigo. Eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, me usa, Senhor. Me usa como tua boca aqui nesse lugar. E que algo, um renovo espiritual venha acontecer nesse lugar. Porque tu estás presente aqui. Em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Quem tiver Bíblia, eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Isaías 61. Isaías 61. Ih, sumiu daqui. Espera que eu vou achar. Isaías 61. Isaías 61. Vou ler aqui no telão. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que
que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça. Em algumas Bíblias estão carvalhos de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. E você vai abrir também lá em Lucas 4:18. Lucas 4:18. Olha só, a gente leu Isaías, que é do Antigo Testamento, e agora nós vamos ler Lucas, que é do Novo Testamento. E diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Essas duas passagens elas são parecidas, né? É praticamente a mesma. E o que acontece é que em Isaías, no Antigo Testamento, Isaías era um profeta. E foi uma profecia que ele fez a respeito do Messias, falando: olha, vai vir um homem, nascido de uma virgem, vai se chamar Jesus, e ele vai vir, ele vai fazer isso, isso e aquilo. E naquele ano onde Isaías estava vivendo, naquela época, ele era muito novo, as pessoas não entendiam por que Isaías estavam falando sobre isso, porque de algo que ia vir, e ainda falando do ano aceitável do Senhor, falando tantas coisas que eles não entendiam, mas era uma profecia. E essa profecia que foi feita há tantos anos atrás, através de Isaías, se cumpriu em Lucas 4:18, quando lá na sinagoga, quando Jesus, ele estava na sinagoga, ele escolheu alguns rolos ali, né? Porque naquela época não tinha a Bíblia que a gente tem hoje. Então eram rolos, e ele escolheu um rolo, e nesse rolo falava sobre isso. Então Lucas, quando a gente lê Lucas, nós estamos lendo literalmente quando Jesus está na sinagoga, e aí ele está lendo essa passagem, e ele diz que naquele dia estava se cumprindo a profecia de Isaías. Então, você percebe que naquele dia que ele falou, olha, a profecia de Isaías há tantos anos atrás se cumpre hoje. Para quem estava na sinagoga foi algo assim revelador. Imagina que naquele dia na sinagoga tinha uma cadeira que era para o Messias, e essa cadeira sempre estava vazia. E Jesus leu essa passagem e falou: hoje se cumpre essa profecia, e sentou na cadeira do Messias. E naquele momento teve um alvoroço total na sinagoga, né? E aí começou a perseguição de Jesus, porque para eles, nossa, como assim Jesus? Ele é o Messias, como se eles não entenderam o que estava acontecendo. Depois de algum tempo, a gente conhece a história de Jesus. Ele fez vários milagres, discípulos. Você conhece a história? Jesus morreu, ressuscitou. Ele apareceu para os 11 discípulos depois da ressurreição dele. E ele disse uma coisa em Marcos 16:15. Marcos 16:15. Coloca aí, amor, por favor. Quando ele apareceu para os 11 discípulos, ele falou uma palavra. Ele diz assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Em Marcos está falando daquilo tudo que ele deixava, o que ele deixaria
na terra para os discípulos. Deixa eu abrir aqui em Marcos. Acho que a minha tradução está um pouquinho... A versão. Peraí. Ok. Ele está falando disso tudo, que se tiver dor, se tiver enfermidade, no nome de Jesus ia haver cura. Que em nome de Jesus as coisas iam acontecer. No nome de Jesus. Que ele, em Marcos 16, 17, 18, é isso, né? Que você colocou, isso mesmo. Aqui Jesus está falando que ia vencer tudo, e levar as dores, enfermidades. Quando Jesus falou isso para os 11 discípulos, ele estava falando que aquilo que ele tinha feito, ele dava também o mesmo poder para os discípulos. Em João 14:12 diz assim, Jesus diz: em verdade lhes digo que aquele que crer em mim fará também as obras que faço, fará coisas ainda maiores que estas, porque eu vou para o Pai. Antes de Jesus voltar para o Pai, quando ele encontra os 11 discípulos, ele fala sobre isso. E ele fala sobre que ele estava indo para o Pai, mas que em nome dele, eles fariam maiores coisas. Entenda que teve uma profecia, a profecia foi cumprida, e Jesus deu ordens daquilo que aconteceria se crer no nome de Jesus. Quando você crê aquilo que Jesus deixou para os discípulos e falou: se você crer, você fará obras maiores que a minha. Ele estava falando não só para os discípulos, porque os discípulos replicaram isso. Essa palavra, ela alcança nós nos dias de hoje. Essa palavra alcança os nossos corações, alcança a nossa vida, depois de 2000 anos daquilo tudo que aconteceu. Quando lá em Isaías fala que o Espírito do Senhor estava sobre ele, que a gente leu. Porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. É interessante porque quando a gente diz que o Senhor me ungiu para pregar boas novas, a gente está falando de novidades. Nós estamos falando de que Deus nos ungiu para falar coisas boas, falar notícias boas, falar coisas que acrescentam na vida de outras pessoas. Entenda, isso que eu estou falando aqui de Isaías, que Jesus falou a mesma coisa que ele, que Jesus falou que se nós crermos, nós faremos coisas maior do que ele fez, que essa mensagem alcança a gente. Então, entenda que as boas novas que podemos proclamar no nome de Jesus, ela alcança bênção na vida de outras pessoas através da nossa. Sabe, às vezes nós estamos em vários momentos da nossa vida e a gente acha que aquilo que sai da boca da gente, ou aquilo que a gente profetiza para outras pessoas, ou às vezes apenas um bom dia que a gente dá, olha, tem uma semana abençoada, a gente pensa que isso tudo apenas é uma palavra lançada, mas não. Em Isaías fala que o Senhor nos ungiu para pregar boas novas. Quando nós falamos, olha, tem uma semana abençoada, olha, você é bênção na minha vida, que o Senhor Jesus te abençoe, olha, você é uma bênção de Deus na minha vida. Quando nós falamos isso, nós estamos proclamando boas novas, nós estamos falando daquilo que Deus vai fazer na vida da outra pessoa. Quando nós estamos falando isso, nós estamos lançando bênção. Mas quais palavras estão saindo da nossa boca? Será que é bênção mesmo, maldição, contenda, fofoca, desânimo? O que nós estamos falando para a vida de outras pessoas, quando nós podemos abençoar, o que nós estamos pregando? Boas novas? Em Isaías 61, continuando, fala que Ele nos enviou a restaurar os contritos de coração. Ele nos enviou para restaurar os quebrantados de coração. Aquelas pessoas que estão sentindo dor, que às vezes
pode vir falar com você: nossa, eu não tô legal hoje. Só que você tem um horário, você tem que ir embora. Aí sabe o que acontece? A outra pessoa gostaria de conversar, de ter uma palavra. Só que você tinha um momento que você tinha que ir embora, você precisava de, nossa, tem um compromisso. E o compromisso, tudo bem. Mas aquela pessoa precisava de uma palavra. E muitas vezes nós nos calamos a partir de prioridades nós temos. E nós nos calamos para ajudar o nosso próximo. Quantas vezes nós, aí eu não estou falando de outra pessoa, estou falando de nós. Quantas vezes nós precisamos de uma palavra? Às vezes é só, eu estou com você, conta comigo. Às vezes é só isso. Mas nós não temos tempo, nós não temos visão. E às vezes nós estamos focados tanto em outras coisas que nós não enxergamos a pessoa que está no nosso lado precisando de uma palavra. Ele nos enviou a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, porque existem prisões emocionais, muitas, não é? Culpa, medo, ressentimento, vergonha, traumas, vícios. Ele nos ungiu para fazer a diferença na terra. Jesus, ele veio para libertar tudo aquilo que nos aprisiona. Através de quê? Da palavra dele. E a palavra dele está na nossa boca. Nós fomos ungidos para falar para pessoas que Deus é amor. Para falar para pessoas que Ele pode restaurar, Ele pode libertar. Podemos contar um testemunho daquilo que aconteceu na nossa vida, e através desse testemunho a pessoa vai falar: nossa, dá um ânimo na outra pessoa. Nós estamos tão preocupados com tantas coisas terrenas que nós esquecemos do próximo. E eu vou trazer aqui para nós mesmos. Porque a mulher, ela tem uma sensibilidade diferente. Nós temos uma sensibilidade de saber quando alguém não está bem. A gente tem uma sensibilidade de entender um olhar triste. A gente tem essa sensibilidade. Só que muitas vezes nós fechamos os nossos olhos para não estender a mão. E isso eu não estou falando que é algo assim: eu estou vendo a pessoa ali, está precisando de mim, mas eu não vou olhar para ela porque eu não quero ajudar e tal. Não. É algo muito inconsciente. Porque eu tenho tantas coisas para fazer aqui. Nossa, eu tenho muitas coisas que eu não tenho tempo para ter a sensibilidade, para não escutar o Espírito Santo, para não entender a movimentação, os sinais, através de alguém que está pedindo socorro, está pedindo ajuda. E Isaías, no final, fala que eles serão chamados carvalhos de justiça. Ele nos enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a libertação, proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança, consolar todos que andam tristes. No final do versículo 3 fala assim: e eles serão chamados carvalhos de justiça. Você sabe o que é carvalho de justiça? O que é carvalho? Carvalho é uma árvore. E essa árvore carvalho, ela tem uma diferença muito grande. Porque ela tem uma durabilidade de 500 a 1000 anos. Não é qualquer árvore, né? Qualquer mangaúba, não é qualquer flamboyant. Ela é diferente. Ela tem uma durabilidade de 500 a 1000 anos. Uma visibilidade de 30 a 40 metros de altura.
É uma árvore imponente. As raízes do carvalho, elas são profundas. A cada um metro acima que ela cresce 6 para baixo. Então a cada 1 metro que ela vai crescendo para cima, ela cresce mais 6 para baixo. Então ela tem raízes profundas. Ela é resistente a tempestades. No inverno, que a gente falou aqui tanto de inverno, né? No inverno ela não perde suas folhas. E nenhum tornado e nenhuma tempestade consegue arrancar as raízes de um carvalho. E aí nós estamos falando de quê? Do carvalho. Por que que aqui em Isaías fala sobre carvalho de justiça? Porque nós que somos ungidos, Senhor, para pregar o evangelho, isso tudo que eu estou falando aqui, nós criamos raízes. Mas se as nossas raízes não for raízes profundas em Deus, qualquer vento vai levar. Mas quando nós entendemos que nós precisamos ser carvalhos, por que carvalhos? Porque a cada momento que eu estou crescendo, eu estou aprofundando as minhas raízes. Em quem que a gente aprofunda as raízes? Em Deus. Na confiança que a gente tem nele. Jó estava na prova, mas ele tinha raízes. O vento que ele passou não balançou muita coisa não. Bartimeu, ele acreditava, ele tinha raízes. Davi, diante do Golias, por que você acha que Davi, ele conseguiu vencer do Golias? Porque ele tinha raízes. Aonde ele estava, a confiança dele, onde estava fincado, era em Deus. E no finalzinho fala, eles serão chamados carvalhos de justiça. Então quem anuncia, quem prega as boas novas, quem tem palavras de vida, são chamados carvalho de justiça. Plantio do Senhor. E nesse versículo, foi a parte que mais me brilhou os olhos. Plantio do Senhor. Quando nós resolvemos fazer a obra de Deus, entender o propósito que Ele tem nas nossas vidas, nós aprofundamos as raízes e entendemos o plantio do Senhor, aonde Deus nos planta. Aonde que Deus te plantou? Para pregar as boas novas, pregar vida, pregar as boas novas do Senhor. Aonde que Deus te plantou? Porque Deus não erra. Deus não erra em fazer nada. E essa última parte, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, me brilhou os olhos. Por quê? Ele não erra. Aonde Ele te planta tem um propósito. Mas às vezes a gente não entende. Porque é tanta coisa que a gente tem para fazer que a gente não entende e não vê. Por que que Ele nos plantou em determinados lugares? Onde Deus te plantou? Onde Deus tem te plantado no trabalho? Com algumas famílias, com alguma relação de amizade, nos Estados Unidos ou em outro lugar, onde Deus tem te plantado. E por que você está por que você está fugindo e fingindo que está tudo bem? Às vezes estar em um lugar, em um ambiente, nós achamos que foi coincidência eu estar aqui, as coisas estão acontecendo, é tudo coincidência e está indo, a vida está caminhando. Mas será que Deus te plantou aonde você está? No trabalho, na igreja,
Será que Deus te plantou aqui para quê? Somente para sentar? Somente para receber? Porque a palavra de Deus diz que Ele tem um propósito nas nossas vidas. Ele tem um propósito naquilo que Ele nos chamou. Quando foi que nós nos esquecemos da promessa dEle? Quando foi que nós esquecemos do propósito que Ele usou alguém para falar com você e falou: olha, eu vou te levar numa terra e você vai ser isso, isso e aquilo, você vai fazer assim, assim. Mas chegamos aqui e algumas coisas mudaram. Só que a promessa de Deus, ela não muda. A promessa de Deus, ela continua a mesma. Quem muda somos nós. Você acha que você está aqui só porque deu certo? Só porque era para estar aqui mesmo? Deus nunca erra. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito para aquilo que você faz. Tudo tem um propósito onde você está. Tudo tem um propósito. Do nada uma pessoa começa a te convidar, começa a falar coisas com você. Do nada você está sentada numa mesa e a pessoa começa a abrir o coração dela para você. Do nada. Ei, tem um propósito de Deus na sua vida. Abra sua boca e comece a liberar palavras de vida, palavras de eternidade que ela vai conseguir. Comece a liberar palavras que vão fazer a diferença na vida dela. Porque se Deus transformou a nossa vida, porque nós estamos sentadas, caladas, enquanto outras pessoas precisam da nossa palavra. E eu me lembro aqui, quando eu trabalhava, eu fui supervisora da Oi, call center. Trabalhei lá há mais de 10 anos. E aí eu liderava equipes. E teve um certo dia, e eu muito engajada, né, no trabalho e tal e tal. E aí teve um dia que eu fui num culto. Eu estava no culto e Deus usou uma pessoa e falou: você está sendo covarde. Porque tem tantas pessoas precisando da sua palavra e você fecha a sua boca. Essa palavra eu nunca esqueci. Saí de lá, fiz minha parte, falei do amor de Deus. Até hoje eu tenho amizade ainda com meus agentes daquela época. Mas eu entendo que aquilo que Deus liberou para mim naquele dia foi um choque, me chacoalhou literalmente. E essa palavra ainda ecoa no meu coração. Porque nós não podemos ser covardes. Nós não podemos ser covardes em nos calar, em não abrir nossa boca e liberar uma palavra de vida para outra pessoa que está precisando. Nós temos que falar do amor de Deus. Nós temos que falar daquele que cura, que liberta, daquele que transforma vidas. Por que Deus transformou a sua vida? Mas por que você não fala do amor dele para outras pessoas? Deus não mudou sua vida. Deus não trouxe um novo sorriso para você. E por que não falar para outras pessoas desse Deus maravilhoso que mudou a sua vida? Deus nessa noite está te chamando para reacender a chama no seu coração. Para você lembrar das promessas que Ele fez para você um dia. Ou aqui no Brasil. Mas das promessas, eu tenho certeza que Deus te fez promessa. Eu tenho certeza que Deus liberou algo para a sua vida. Porque se Deus não tivesse promessa, aqui você não estava. Disso eu tenho certeza. Não falo na igreja, eu falo de vida mesmo. Quando nós não temos mais nada para fazer aqui, ó, estamos lá na glória. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus te plantou em algum lugar para você pregar boas novas, para você falar de cura, de libertação. Deus te
plantou. E essa chama que pode reacender no seu coração, para você lembrar dessas promessas que Ele fez, para você lembrar do chamado dEle na sua vida. E talvez você era até mesmo uma criança ativa na igreja, só que hoje não é mais. Naquela época você pensava em fazer tantas coisas, gostava de tantas coisas, mas aí as coisas foram acontecendo, você foi crescendo, o mundo foi mudando, você foi mudando, as prioridades foi mudando. E aí, Deus te plantou, mas a promessa ficou guardada. A promessa ficou escondida. Porque temos outras prioridades. E por que eu falo quando é sobre a criança ativa na igreja? Eu lembro que na igreja do meu pai é pastor, e eu tinha uns 11 anos de idade. E meu sonho, né, vamos falar assim, era ter uma saia bem comprida, né, e uma roupa bem de manguinha, né? Minha mãe fazia as roupas para mim e eu pedi para ela fazer uma roupa desse jeito, uma saia bem longa, né? E eu lembro que eu cheguei nas minhas amigas e falei assim, com quem que eu tô parecendo? Aí elas falaram assim, não sei. Aí eu falei para elas assim, eu tô parecendo com a missionária. Porque na minha cabeça, a missionária usava uma saia grandona, né? Uma saia longa. E aí, fazendo essa mensagem, eu lembrei disso. Um desejo que eu tinha no coração, criança, 11 anos de idade. Mas é algo que perpetuou. É algo que estava no meu sangue. Já tinha um propósito. E já pensou o que eu faria se eu tivesse outras prioridades? Se eu não estivesse aqui? Se o Carlos não estivesse aqui? O pastor Carlos não estivesse aqui? Como seria a minha vida? Você não está percebendo, mas o diabo, ele está tirando você do foco das coisas da terra. A gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Porque ele traz coisas que vão te fazer brilhar os olhos, vão fazer, nossa, que legal e tal. Você vai querer outras coisas para quê? Para que o seu foco mude, que você não olha para as coisas de Deus, para que você não lembra da promessa dele. Nós temos que ter muito cuidado para perceber que o diabo está tirando você do foco da onde Deus te plantou. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, você sabe, vos serão acrescentadas. Buscamos correndo atrás de tantas coisas, pensando no futuro, gerando crise de ansiedade, mas nós esquecemos de buscar primeiro o reino de Deus. Quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, nós criamos raízes como de carvalho. E o que Deus quer fazer aqui hoje é reacender essa chama no seu coração, para você lembrar das promessas que Ele tem na sua vida, para que você não possa esquecer daquilo que Deus falou com você há tanto tempo, ou até mesmo uma chama que está ardendo no seu coração e você não sabe como fazer. Talvez você é muito tímida, quero falar mais de Deus, mas não sei como. Buscai primeiro o reino de Deus. Busca primeiro o reino de Deus, cria raízes, cria conexão com Deus. Busca primeiro as coisas de Deus, porque as outras coisas vos serão acrescentadas. O trabalho vai ser acrescentado, o valor vai ser acrescentado. Porque quando você busca as coisas de Deus, você cria raízes, você começa a confiar mais em Deus.
E quando o diabo quer colocar coisas para você, quer colocar empecilhos para você, olha, tá sem trabalho, você vai ter que ficar, não vai conseguir pagar o aluguel, você tem problemas com família, começa a tirar você do foco, você começa a esquecer do reino de Deus. Qual é o chamado que você tem, o propósito que você tem, que precisa ser reacendido? Que se perdeu, você esqueceu. Talvez você está se lembrando de algum chamado, de alguma profecia agora, porque tanta coisa aconteceu. E a gente, muitas vezes, nós achamos que nós não somos merecedores daquilo que Deus tem pra gente. Nós achamos que nós somos muito pequenininhas. E de fato nós somos, porque Ele é tão grande. Não menospreze aquilo que Deus colocou no seu coração como propósito. Se Deus colocou isso para você como propósito, é porque Ele sabe que você consegue. Ele sabe que você tem capacidade para fazer muito mais. Ele sabe que você tem capacidade. Ah, mas eu não consigo. Busca primeiro o reino de Deus. Busca primeiro o reino de Deus. Busca Ele. Deus vai te dar ousadia. Deus vai te dar palavras. Deus vai te dar sensibilidade do Espírito Santo. Deus vai te dar dom de profecia, dons de visão. Deus vai te entregar algo. O que Ele precisa é de um coração disponível para que Ele faça algo na sua vida. É só isso que Ele precisa. Senhor, eu sou pequenininha, mas o Senhor é grande. Senhor, eu sou pequenininha, nossa, eu tenho um TDAH altíssimo, Senhor. Mas o Senhor vai me ajudar. Ou você acha que todo mundo que está na mídia, todo mundo que está pregando, todo mundo que está cantando é 100%? Não. Eles são iguaizinhos a nós. Tem problemas. Tem TDAH. Ia falar problemas mentais, mas problemas mentais não, né? Não. Eles têm TDAH também. Tem crise de ansiedade. Tem isso tudo. Mas o que diferencia eles de nós? Mídia? Ok. Raízes? Com certeza. Confiança em Deus? Também. Não começa a comparar com outro que tem algo maior. Ele passou o processo dele. Você ainda está no processo, mas você consegue. Você consegue. E a partir dessa mensagem, eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor. Para quê? Para a manifestação da sua glória. Deus quer manifestar a glória dele através da sua vida. E eu quero convidar você que quer que a manifestação da glória aconteça através da sua vida, pelo plantio de Deus, pelo propósito de Deus na sua vida, eu quero convidar você a vir aqui na frente. Vamos orar para você. E você fica de pé, quem não for vir. Começa a lembrar daquilo que Deus te chamou, daquilo que Deus tem colocado no seu coração, que muitas vezes você fala, mas eu não consigo. A estratégia já está no seu coração. Deus fala comigo, tem estratégias que já estão no seu coração, mas você precisa se posicionar para que Ele venha te usar. Se posiciona. Como que eu me posiciono? A partir de onde você sabe quem você é. A partir do momento onde você sabe que Deus te chamou. A partir do momento em que você sabe que Ele te ungiu para pregar boas novas.
para trazer palavras de vida para outras pessoas. Ele te chamou. Ele te chamou. Fala com Ele nessa noite. Fala com Ele daquilo que são suas debilidades, são as suas fraquezas, seus pontos a ser melhorado. Fala com Ele: Senhor, eu quero fazer isso, mas eu não consigo. Talvez porque você tem vontade de falar para pessoas, pregar para pessoas, só que você não tem coragem de falar. Mas nessa noite eu quero liberar uma palavra para você. O espírito de ousadia vai encher o seu coração, que quando você vê, você já vai estar falando para pessoas, você vai estar falando do amor dele. Que Deus alcance os nossos corações. Fala com Ele. Cortaram árvore cheia de vida, cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir a esperança para a árvore cortada. Novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra tua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz: ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir a esperança para a árvore cortada. Novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz: ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Restaurou meus sonhos, restaurou a minha fé, e
sobre a minha saúde Ele me colocou de pé. Restaurou a minha casa e toda a minha família. E hoje todos nós o servimos com alegria. E toda vez que eu escutava alguém dizer, até tinha estrutura, mas veio a morrer, e me lembrava da promessa pra não desanimar. Essa promessa me dizia, essa promessa me garantia. Ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas. E se caso envelheceu na terra tua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz. Ainda há esperança, a alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha família restaurar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Vocês não vão entender o que vai acontecer quando vocês chegarem em algum lugar e as palavras começarem a vir na sua boca. Vocês não vão começar a entender. Vocês vão falar, o que está acontecendo? Por que eu falei isso? O Espírito Santo vai começar a colocar palavras na sua boca, palavras no seu coração. Quando você estiver com alguém, o Espírito Santo vai colocar palavras na sua boca. Vai vir um pensamento de alguma coisa que você nem fazia ideia. Ei, abra sua boca e começa a falar. Abra sua boca, porque já é o Espírito Santo usando a sua vida. Abra sua boca, porque Deus vai dar ousadia. Ousadia. Essa palavra é tão forte. Ousadia. Deus vai dar ousadia para vocês. Ousadia. Vocês não vão entender no momento, mas lembre dessa palavra. Vocês não vão entender no momento, mas lembre dessa palavra, daquilo que Deus vai fazer para usar vocês. Não se preocupe se você começar a lembrar de palavras que foram lançadas na sua vida lá atrás, falando daquilo que Deus ia fazer. Você fez alguma coisa e depois você lembra, nossa, foi profetizado isso para mim um dia, que eu ia fazer isso. Deus vai trazer um despertamento para nós mulheres nessa terra. Nós não vamos ser somente uma mulher qualquer uma, que às vezes não tem nenhum tipo de significado para outras pessoas, que não gera respeito. É como se fosse qualquer uma. Não, nós seremos mulheres que fazem a diferença.
Nós seremos mulheres que fazem a diferença, não só na igreja, mas lá fora. Nós seremos mulheres que vamos ser usadas pelo poder do Senhor, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, para falar de Jesus, para pregar boas novas, para trazer palavras de salvação aos cativos. E vai ter testemunho. Vocês vão colocar lá no grupo, pode colocar daquilo que Deus vai fazer na vida de vocês. Eu creio que vocês tenham um coração disponível para que Ele use vocês. Peça ao Senhor todo dia antes de sair de casa, e usa, Senhor, de alguma forma. Vocês vão começar a sentir a presença do Espírito Santo no carro. Vocês vão começar a sentir algo, vontade de chorar, de alguma coisa. O Espírito Santo. E eles vão te encher, Ele vai te encher de uma forma que você vai ter que transbordar. Você vai transbordar na vida de outras pessoas. E as pessoas não vão reconhecer mais quem é a Luana, não vão reconhecer quem é a Gil, quem é a Neide, não vão reconhecer quem é a Érica, a Paola, não vão reconhecer quem é a pastora Dulcilene, a pastora Rita, não vão reconhecer quem é a Abel, a Fernanda, a Dani, a Thaís, Maísa, Jaque, Maiara, Sabrina, Simone. As pessoas não vão te reconhecer mais, Maila. As pessoas não vão te reconhecer mais, Camila. As pessoas não vão te reconhecer mais, Vivi. Aleluia! Bia, Sheila. As pessoas não vão te reconhecer mais, Luciene. As pessoas não vão te reconhecer mais. Porque Deus vai fazer algo na vida de vocês. E nós seremos mulheres diferentes nessa terra. Não vamos ser iguais. Vamos ser umas mulheres de posicionamento, de ousadia. Que se tiver um enfermo, ora. A palavra do Senhor, ela é clara. Ele nos ungiu para falar de boas notícias. Libertação das trevas. Anunciar liberdade aos cativos. Trazer cura. Começa a falar. A sua boca tem poder. Quem recebe essa palavra aqui hoje? Então aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pode se assentar. Já estamos finalizando. Célia. Aleluia, Jesus. Salve, amada igreja, com paz do Senhor. Que palavra gloriosa, né? Fica difícil até para poder falar alguma coisa depois de uma palavra tão tremenda dessa. Eu queria falar sobre as ofertas, né? Falar dos dízimos, das ofertas nessa noite. E que o Senhor venha realizar na minha vida e na sua vida aquilo que Ele está planejando, aquilo que Ele tem preparado, e que Ele venha trazer a existência. Eu queria deixar 2 textos para as irmãs nessa noite. Um deles fica lá em Mateus 6. Se as irmãs quiserem abrir, Mateus 6, do versículo 31 ao 32, que diz assim: portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou o que nós vestiremos. Porque vou ler de novo, tá bom? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos ou que vestiremos.
Deus, Ele cuida de tudo na minha vida e na sua vida. E Ele sabe das minhas e das suas necessidades. Ainda que a gente nem chegue a verbalizar. Mas o Senhor, Ele conhece, Ele sabe. Eu queria também deixar um outro versículo que está lá em Filipenses 4, do versículo 19, que diz assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que eu e você precisam. Então, a gente não deve estar ansiosa, porque talvez o dinheiro não está como queríamos, né? Talvez a conta não está da forma, talvez não surgiu o dinheiro para poder pagar, para poder suprir a necessidade. Porque Deus, ele tem o que eu e você não tem. E Ele supre de onde eu e você menos imagina. Ele provê, Ele usa pessoas e Ele sabe do que nós precisamos. Então, que nós não deixamos, né, o medo, a insegurança, a ansiedade tomar de conta do nosso coração, e que a gente venha confiar no Senhor e venha entregar na casa dEle aquilo que é dEle. Porque quando a gente entrega para o Senhor, Ele abre as janelas do céu, né? Aquela viúva, ela só tinha 2 moedinhas e ela entregou a melhor oferta, porque foi de coração. Então, que o seu coração venha estar grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem te dado. Por mais que às vezes aos seus olhos não é o que você gostaria, mas seja grato por isso hoje, para que Ele venha te colocar no muito amanhã. Porque através da nossa gratidão, portas se abrem e muros se despedaçam, né? Então, que o Senhor venha trazer na minha vida e na sua vida. E eu creio na provisão. Então, tá aqui o Zelle da igreja, o Pix, o Venmo. Quem quiser fazer, pode fazer. A máquina tá ali atrás, a máquina de oferta. E as irmãs podem virem aqui na frente, deixar seus dízimos e as suas ofertas nessa noite. Amém? O envelope também, desculpa. Quem quiser um envelope, a irmã Maiara vai estar passando. Podem ficar à vontade para vir, tá, irmãs? Deixarem no altar. A última resposta vem de Deus, de Deus, de Deus. Fazer uma oração agradecendo, né, pelas ofertas que foram ministradas nessa noite. Senhor, muito obrigada, Senhor, por cada uma das tuas servas que trouxe ao teu altar, Pai, as suas ofertas, as suas primícias. Que o Senhor venha retribuir 1000 vezes na vida delas e que elas venham testemunhar, Pai, desta noite o que o Senhor há de fazer na vida delas. Supre, Pai, todas as nossas necessidades nessa noite. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.